Agora, vamos abrir, por favor, a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos separassem a sua Bíblia nesse instante e abrissem lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao versículo 32. Nós vamos hoje dar continuidade à série de mensagens no livro de Gênesis, e aqui eu estou para compartilhar com vocês a porção contida nesse texto. Para tanto, eu gostaria apenas de ler o versículo de número 24 com os irmãos e em seguida iniciarmos o nosso momento de reflexão. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, assim diz a Escritura Sagrada: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua beleza, ó Pai, pela Tua glória, por sabermos que o Senhor é perfeito, sabemos que a Tua palavra nos comunica, Senhor, de forma suficiente para nós, quem o Senhor é. Nós podemos Te conhecer, podemos nos aproximar, podemos nos maravilhar diante, ó Deus, das Escrituras. Hoje, de forma especial, estamos diante de um texto desafiador. Por isso, eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Auxilia-me com teu Santo Espírito, ó Deus, para que as palavras ditas agora sejam fiéis ao que o Senhor deseja comunicar. E que meus irmãos também tenham a atenção devida, a fim de que todos nós, como igreja, possamos ser edificados, para que muitos, quem sabe, ó Deus, possam chegar ao conhecimento do Evangelho, assim depositando a fé em Jesus Cristo e passando a desfrutar de alegria que nada pode comprar. Esteja conosco, ó Deus, nesse momento. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu começo a minha prédica falando sobre uma história curiosa de um amigo meu. Ele era um crente fervoroso em Jesus Cristo, caminhando nos seus primeiros passos na fé. Era um amante de rock, por isso se vestia quase que sempre de preto. Era praticante de esportes, especialmente o surf. Na sua época era moda deixar o cabelo grande. Mas como eu disse, ele era um crente fervoroso em Jesus Cristo. Descobriu a fé por meio da pregação de uma pessoa. E de repente se encontrou em um dilema que precisava ser resolvido. Qual seria a igreja escolhida para congregar? Perto de casa ele avistou ainda na esquina uma opção. Lá tinha um prédio com o nome igreja. Ele pensou, vou ver se isso dá certo. Vou visitar essa comunidade, afinal de contas é próxima da minha residência. E ele o fez, irmãos. Só que não sabia que essa igreja era denominada como uma neopentecostal dos nossos dias. Aquelas igrejas, creio que os irmãos conhecem, cheias de misticismo, profetadas, comportamentos estranhos. O meu amigo chegou na igreja, se aproximou da cadeira e foi se ajoelhando para, como de praxe, orar ao Senhor, entregando aquela reunião, que Deus fosse glorificado, que o Senhor recebesse a sua adoração. E enquanto fazia isso, irmãos, ajoelhado na cadeira, os seus cabelos grandes acabavam por cobrir toda a sua face, de tal forma que quem enxergasse ele de longe apenas veria alguém com roupas pretas, camisa, calça jeans e tênis e um cabelo longo cobrindo toda a face. Nesse instante, uma senhora à distância o avista, pensa em alguma coisa e inclinada por algo que nós não sabemos o que é, mas certamente não o Espírito Santo, decidiu colocar a mão sobre a cabeça daquele jovem, orando por ele, dizendo as seguintes palavras: assim diz o Senhor, eis que eu levanto para ti um varão valoroso, ele vai se casar contigo e te fazer uma mulher feliz para sempre. Esse meu amigo, meus irmãos, tirou os cabelos da frente de sua face, olhou para aquela senhora e num ar de fúria se levantou, saindo da igreja para nunca mais voltar para aquele
ambiente. Graças a Deus ele era um crente em Jesus Cristo, e essa não foi o último encontro que ele teve com a igreja, mas aconteceu. Ele estava vestido e ele estava com o cabelo de tal forma em uma posição orando, que a mulher entendeu que ali era uma mulher. Porque às vezes, irmãos, as coisas não são o que parecem. É o mesmo que se dá, irmãos, com as genealogias da Bíblia. E eu sei que aqui nós vamos entrar em terreno perigoso. Afinal de contas, a maioria, ou para ser mais preciso, a imensa maioria de nós não sabe como lê-las. Ficamos enfadados, não conseguimos compreender. E aí, quer saber? Desistimos da leitura das genealogias. Isso ocorre, irmãos, é um fato. Mas é possível que esse comportamento ocorra exatamente porque nós não sabemos o real valor delas, até porque não sabemos decifrar o seu significado. Por exemplo, quando nós nos aproximamos de uma genealogia, o comportamento mais comum é acreditar que elas existem apenas para delimitar tempo. De fulano até fulano foi tantos anos, isso significa que se formos fazer uma conta vai dar isso, e vamos descobrir a idade da terra, ou qual foi o dia exato em que fulano nasceu, certo? Será que isso realmente ocorre? Sim. Será que isso está correto? Não, irmãos. Esse é o primeiro equívoco que nós temos quando nos aproximamos das genealogias. Para corrigi-lo, além de trazer instrução correta à luz da palavra de Deus, é necessário, irmãos, pontuar alguns esclarecimentos que funcionarão como chave aqui na nossa interpretação. Para os tais, eu peço a atenção dos irmãos para que nós consigamos entender. Em primeiro lugar, as genealogias, elas são seletivas, com nomes escolhidos a dedo. O que é que isso significa, meus irmãos? Que nomes ali que estão presentes são escolhidos com um propósito definido. No caso, propósito teológico definido, o que significa que nem sempre todos os nomes dos descendentes reais do cidadão serão aqui colocados, apenas aqueles que interessam ao propósito teológico definido. Por essa razão também, nem sempre quando genealogias são comparadas, as quais têm os mesmos indivíduos, elas vão bater em todas as circunstâncias nome por nome, porque a escolha dos nomes é bem seletiva para os propósitos que foram definidos. Segunda observação, os escritos antigos, meus irmãos, de genealogias, citavam apenas o nome de uma pessoa, pressupondo que havia um conhecimento comum dos leitores originais acerca desse indivíduo. Logo, quando, por exemplo, vemos lá no Novo Testamento a menção do nome de Abraão, o escritor tem a pressuposição de que as pessoas que estão pegando o material para a leitura sabem quem é Abraão, quais foram os principais momentos da vida dele. Logo, um nome significa uma história nas genealogias. Terceira e última observação, irmãos, nas genealogias nós vemos as famílias sendo representadas. É por isso que quase que sempre o que ocorre é a nomeação de homens, substantivos masculinos, eles que são líderes de sua casa, por isso registrados como parte de família pactual diante do Senhor. Não obstante, não é tão incomum assim ver nomes de mulheres sendo apresentados em genealogias. É o caso, por exemplo, de Tamar, de Raabe, de Ruth, de Maria, em Mateus capítulo 1. Quando isso ocorre, irmãos, o autor quer chamar a atenção a algo bem específico para que os leitores tenham uma atenção, uma importância maior naquilo que ele está sendo aquilo que está sendo comunicado, tá bem? Então, tendo essas informações bem passadas e funcionando como chave antes de interpretarmos o texto, podemos avançar assim, com calma,
livro de Gênesis, capítulo de número 5. E nós sabemos, irmãos, que o livro de Gênesis tem sido estudado por vocês já há algum tempo. Esse é um livro importante, o primeiro da Bíblia, que é estruturado a partir de uma expressão hebraica utilizada nos momentos mais importantes do documento. A expressão Toledot, que significa, em tradução, história das origens, registro da descendência ou ainda história da família. Cada bloco ou cada seção do livro de Gênesis é precedido por esse termo. Se você olhar, por exemplo, para o capítulo 2, verso 4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1, 36:9, 37:2, vai perceber o que eu estou falando. Todas as histórias importantes de Gênesis são precedidas por Toledot. A criação, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e tantos outros momentos que eu citei aqui para vocês. O primeiro Toledot, capítulo 2, versículo de número 4, descreve a criação do mundo. Quando Deus, meus queridos irmãos, cria os céus e a terra no princípio. Ele trabalha por 6 dias de forma criativa, montando o palco do seu mundo. No 7º dia ele descansa. Dentre esses 6 dias, um se destaca como o momento da criação do diamante de Deus, o ser humano, o ápice da sua criação, formado à imagem e semelhança de Deus e recebendo uma orientação precisa da parte dele. Eles não deveriam, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única coisa proibida por Deus, por tantas coisas que ele aprovou ou que deu para os homens comerem e fazerem no jardim do Éden. Como nós sabemos, irmãos, houve o pecado. Eles desobedeceram a Deus e como resultado disso foram afastados do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus, perdendo o seu status de retidão moral e o relacionamento que tinham com o Senhor. Agora, Adão e Eva passariam a experimentar o veneno das consequências pecaminosas. Primeiro, já vemos isso acontecendo no seu próprio filho. Caim, a Bíblia vai colocar, assassinou o seu irmão Abel. Caim era um homicida, alguém conhecido como um fugitivo nas Sagradas Escrituras, matou seu próprio irmão no ataque de fúria. Mas as coisas não pararam por aí. A humanidade foi piorando passo a passo, meus irmãos. Afinal de contas, nós temos o relato que, seguindo a linha do seu ancestral, outros descendentes de Caim também continuaram com muita impiedade. É o exemplo de Lameque, que vocês foram introduzidos há 2 semanas atrás na exposição do capítulo 4. Lameque, meus queridos irmãos, assassinou o dobro do seu pai, Caim. Se Caim matou uma pessoa, Lameque matou 2 e com motivos pífios. Então a humanidade estava se perdendo passo a passo, progredindo em maldade. E aí Deus vem intervir, queridos. É nesse contexto que surge mais um filho de Adão e Eva, chamado de Sete, um nome que significa concedido. Foi nessa época, diz o texto sagrado do capítulo anterior, que se começou a invocar o nome do Senhor. Deus passou a ser proclamado, venerado, adorado no meio da linhagem que Sete estava construindo. Então observe, apesar da linhagem profana de Caim e de toda a impiedade que estava depois da queda, Deus permanecia gracioso e agora era adorado também naquele ambiente. 2 filhos de Adão, Caim e Sete, comportamentos completamente antagônicos. A genealogia do primeiro, Caim, foi exposta 2 semanas atrás no capítulo 4 para os irmãos. Hoje nós vamos ver o outro lado da moeda, a exposição da genealogia de Sete, o outro filho de Adão.
A mensagem que eu quero trazer para os irmãos, de acordo com esse texto, queridos irmãos, está justamente contida nesses versículos de uma genealogia, e ela é que apesar do pecado, Deus permanece gracioso. Eu vou repetir por sua importância. Apesar do pecado, Deus permanece gracioso. O nosso desafio é descobrir como isso acontece nesses 32 versículos. Como Deus permanece gracioso apesar do pecado da humanidade. Eu elaborei 3 respostas. A primeira está contida entre os versos 1 ao 3, que diz o seguinte: apesar do pecado, Deus permanece gracioso em permitir que o homem ainda desfrute de suas bênçãos. Olhe para o texto. Veja como ele se inicia falando da descendência de Adão, ou no original hebraico, Toledot Adam, a história da descendência de Adão. É um registro, é um relato, irmãos, dessa geração a partir de Adão. Mas de onde vem esse relato? De onde vem esse registro que Moisés aqui está pontuando? Um comentarista diz o seguinte: a menção de um relato escrito pressupõe que o autor usou fontes. Possivelmente, essa fonte continha uma forma escrita de uma tradição oral primitiva. O que é que isso significa? Que os antigos tentavam guardar a sua memória através, irmãos, de tradições escritas ou na oralidade, para que não perdessem as histórias e os personagens importantes do seu tempo. Uma dessas tradições, ao que parece, chegou ao autor de Gênesis, Moisés, o qual, impelido e inspirado pelo Espírito Santo, aqui a redige nesse livro de Gênesis. Esse é o registro da descendência de Adão. E antes de falar propriamente dos nomes, o autor vai fazer questão, meus queridos, de mostrar a bênção de Deus ainda presente na humanidade, a despeito da queda de Adão e de Eva, e apesar do comportamento contínuo de impiedade dos descendentes de Caim. Olha o que o texto sagrado nos diz: quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Lá na criação, Deus criou, nós já sabemos disso, o homem macho e a mulher fêmea, é o que encontramos lá no capítulo de número 1. Nós estamos sendo relembrados da parte do autor o que acontecia antes da queda. Deus criou a humanidade e fez isso, meus irmãos, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o que foi que aconteceu depois dessa criação? Quando foram criados, Ele os abençoou. Como foi que Deus abençoou a Adão e a Eva antes mesmo da queda ocorrer? Em primeiro lugar, irmãos, olhando lá para Gênesis 1, 28, abençoou com fertilidade, isso visto através da reprodução de filhos. E em segundo lugar, Deus abençoou com domínio responsável, através da atividade de estar nomeando objetos da criação de Deus. Nomear objetos comunicava autoridade sobre eles. É o que Deus fez no capítulo 1, por exemplo. E é o que Deus comissionou a Adão a fazer no capítulo de número 2, como se este fosse um subsenhor da criação de Deus. Guarde essas duas informações por hora: a fertilidade e também o domínio responsável como duas bênçãos de Deus antes da queda ocorrer. Por ora, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma novidade no livro de Gênesis que ainda não havia sido comunicada. Deus chamou tanto o homem quanto a mulher de homem. Que coisa estranha, não é verdade? Se você abrir a sua Bíblia, e essa for NVI, certamente você vai observar que a primeira letra do substantivo homem se encontra em caixa alta. É uma letra maiúscula, o H de homem. O que é que significa isso?
que homem, aqui irmãos, do hebraico Adão, está sendo posto como uma espécie de sobrenome, comunicando que dentro da família de Adão e Eva existe uma representatividade pactual, que Adão é o líder da sua casa e que Deus cobra Adão pela espiritualidade de Eva. É justamente por isso que quando você olha para a queda no capítulo 3, apesar de Eva ter comido primeiro do fruto, Deus vai atrás de Adão. Porque Deus chamou tanto Adão quanto Eva em família de Adão. Partindo dessa ideia de aliança, de pacto no seio familiar e expandindo para o progresso da redenção de Deus. Queridos irmãos, observemos agora no texto como o Senhor está cumprindo o que estava sendo dito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando houve a promessa de que um descendente de Eva iria se levantar para pisar na cabeça da serpente, tendo vitória sobre Satanás. É um descendente de Eva, sim. Logo, ele é um ser humano também. Sabemos que Deus se tornou carne na pessoa de Cristo, mas para ser descendente humano, ele precisa estar de acordo com uma linha genealógica, a qual se inicia no versículo de número 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Você se lembra daquelas duas bênçãos de Deus que eu pedi para vocês guardarem por um instante? Fertilidade, Adão gerou um filho. Domínio responsável, deu-lhe o nome de Sete. Isso aqui está acontecendo depois da queda. Então o que Deus quer nos comunicar através da sua palavra, meus irmãos, é que ele permanece gracioso apesar do pecado do homem. Ainda agora, nesse instante, Adão e Eva estavam experimentando bênçãos do Senhor, tendo filhos e continuando o domínio responsável sobre a terra. Deus permanece manifestando a sua graça. Curioso, irmãos, é que a genealogia da qual virá o Senhor Jesus Cristo não tem o nome de Abel, que ao que tudo indica foi uma pessoa piedosa. Muito menos o nome de Caim, que era ímpio, mas o nome de outro, o nome de Sete, que nasceu quando Adão tinha 130 anos, o concedido. Ele, Sete, foi feito à semelhança do seu pai, conforme a sua imagem, uma inversão do que temos anteriormente acerca de Adão. Com isso, nós sabemos, irmãos, que a natureza de Deus foi passada para ele, sim, ao mesmo tempo que a natureza de Adão também foi compartilhada com o seu filho. Do mesmo modo que Deus, criando Adão, compartilhou sua imagem, agora Adão, criando, ou melhor, tendo o seu filho Sete, estaria compartilhando também da sua imagem. Sete, portanto, é tanto imagem de Deus quanto imagem de Adão. Por um lado, Sete é puro. Ele tem bondade, tem amor, tem misericórdia e tantos outros atributos que Deus comunica aos seres humanos. Por outro, queridos, Sete é um pecador que herdou a natureza pecaminosa e que terá como destino final a condenação se Deus não intervir. Ao mesmo tempo, cheio de dignidade por ser imagem de Deus e cheio de carência por ser um pecador que precisa de um resgate. Assim somos todos nós, irmãos, não é verdade? Todos nós fomos criados pós-queda. Temos sim partes que nos conectam, que nos apontam ao Senhor. Sim, é verdade. Mas também, meus irmãos, somos filhos de Adão. Nós herdamos a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, por vezes, nos cega da nossa identidade primária. Somos seres criados por Deus, a sua imagem. Essa cegueira é tanta, irmãos, que nós passamos, inclusive, a desconsiderar a fonte das bênçãos que nós temos nos dias de hoje. A começar da bênção da fertilidade na criação de filhos
e também da bênção do domínio sobre a terra, quando nós representamos o nosso Criador nesse mundo. Infelizmente, ficamos cegos. Mais do que isso, irmãos, dentro do contexto de Gênesis, por causa do pecado, nós passamos a desconsiderar, passamos a desprezar quem nos formou, o Deus que existe sobre todos os ídolos do coração, a fonte das bênçãos. Precisamos então relembrar que somente o ato de respirar já é fruto da graça de Deus. Deus permanece abençoador apesar de quem somos, apesar dos nossos males, dos nossos pecados. Como o próprio Senhor Jesus diria, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons. Ele derrama da sua chuva sobre justos e injustos. Ainda assim, de forma deliberada, nós decidimos atribuir a origem dos astros, os fenômenos da natureza e todas as bênçãos que nós temos ao acaso, a complexas contas matemáticas, a reações químicas das mais diversas, irmãos. Desprezamos o nosso Criador. O texto vai na contramão disso tudo, mostrando quem é a origem das bênçãos que nós recebemos. Por exemplo, nós vemos que ter filhos aqui é uma bênção de Deus, é algo que parte dele. A Bíblia não chama ter filhos de algo custoso para as nossas finanças, algo que destrói as nossas carreiras profissionais. Eles são bênção do Senhor porque se parecem com Ele. São imagem de Deus, devemos frutificar em nossa vida conjugal para compartilhar mais imagens de Deus, enchendo a terra com a sua glória. Eles se parecem com o Senhor. Por outro lado, irmãos, eles são filhos de Adão também. Eles se parecem conosco. E o problema é que não somos exemplos de retidão perfeita para ninguém. Se antes, ao olhar para o Adão pré-queda, nós podemos observar a beleza de Deus, a sua pureza, quando olhamos agora para nós, certamente, muitas coisas que enxergamos dizem respeito à podridão que permeia o ser humano. É por isso que precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da graça de Deus, uma bênção que nos é concedida e que nos alcança o coração, visando a transformação do nosso ser. Olhando, meus irmãos, para o Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho, entendendo a sua obra, a palavra de Deus nos garante, nós somos conformados à imagem de Cristo, este que expressa perfeitamente a imagem de Deus. É por isso que decidimos, através da fé, segui-lo. Queremos nos parecer com o nosso Criador novamente. Queremos ter acesso àquele relacionamento do começo, do princípio, do Éden. E somente Cristo pode nos dar isso. Uma vez crentes no Senhor, irmãos, agora sim, estaremos aptos novamente a representá-lo de forma adequada nesse mundo, dominando a criação através das diversas coisas que fazemos, fornecendo teologia, fornecendo tecnologia, produzindo cultura, trabalhando diariamente, cuidando do meio ambiente e tantas outras atividades. E também poderemos criar os nossos filhos no temor do Senhor, dentro da família pactual. Para que isso ocorra de forma adequada, precisamos do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, tais coisas são bênçãos de Deus, elas vêm do Senhor, e precisamos dela, meus irmãos, porque enxergamos tudo isso com as óticas do Evangelho. Os ímpios enxergam de uma forma completamente diferente de nós, inclusive em relação à maior bênção que Deus já comunicou para a humanidade, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Os filhos são maravilhosos, sim, os filhos são chamados de herança de Deus. O trabalho, a cultura, a tecnologia, toda a terra em seu desenvolvimento são especiais porque apontam para o Senhor. Mas a melhor e maior bênção que Deus comunicou para nós é o Evangelho de Jesus Cristo. Entenda bem, os filhos são bênçãos de Deus,
O domínio que Deus nos dá nesse mundo é bênção dele, mas a maior bênção que Deus nos deu não é ser filhos, não é ter filhos, mas é ser filhos. A maior e melhor bênção que Deus nos dá, meus irmãos, não é dominar esse mundo, é ser dominado por Ele, guiado pelo seu Espírito. Precisamos desfrutar disso, porque apesar do pecado, o Senhor Deus continua nos abençoando, especialmente através do seu Evangelho. A segunda resposta, irmãos, à pergunta como Deus permanece gracioso apesar do pecado, está contida nos versos 4 ao 24. Apesar do pecado, Deus permanece gracioso em livrar o homem da morte. Ele permite que o homem ainda desfrute das suas bênçãos e também livra o homem da morte, mostrando a sua graça. Agora vamos entrar, queridos irmãos, na genealogia propriamente dita. Só que antes de olharmos para o que está diante de nós, eu acho que mais uma rápida observação se torna necessária. Entenda, as genealogias, irmãos, especialmente essa aqui, funcionam com um padrão estrutural muito comum, o qual é repetido por diversas vezes. O nosso texto, de forma específica, traz a seguinte estrutura: para cada cidadão que está sendo nomeado, o próprio nome, a idade, os anos adicionais após o nascimento do filho, o reconhecimento de outros filhos, a extensão total da vida e o refrão, então morreu. Vou repetir: nome, idade, anos adicionais após o nascimento do filho, reconhecimento de outros filhos, extensão total da vida e o refrão, então morreu. Quando lemos então essas genealogias, especialmente a que estamos diante de nós, com tanta repetição, geralmente a nossa postura é uma das três: ou nós, queridos irmãos, dormimos, ou nós pulamos o texto, ou ainda nós seguimos aquela leitura chamada de automática. Vou ler rapidamente para não fingir que não li esse capítulo que Deus revelou para nós. Não é verdade? Não é verdade que muitas vezes nós fazemos isso, irmãos? Porém, eu continuo com minha tese. É possível que isso ocorra porque nós não fomos ensinados a ler genealogias. Ou ainda, nós somos completamente ignorantes quanto ao teor e ao desenvolvimento da mensagem central do texto. O que eu quero comunicar aos irmãos é que as genealogias são facílimas de ler, na verdade, e vocês vão perceber isso rapidamente. Existe um padrão que é repetido na sua estrutura. O autor sagrado sabe disso, ele é como nós somos. Mas quando esse padrão, irmãos, de repente é interrompido, ele quer nos chamar a atenção para uma informação nova, para algo que merece uma atenção dobrada da parte dos leitores, captando os nossos olhos para o que está sendo descrito. Por exemplo, há 2 semanas os irmãos foram ensinados acerca da genealogia de Caim e se depararam com 2 nomes específicos, chamados Enoque e Lameque. A estrutura da genealogia de Caim é parecida com essa aqui e também é interrompida quando esses 2 nomes são mencionados, para trazer informações adicionais. Primeiro, o Enoque de Caim estava envolvido na fundação de uma cidade. E o Lameque de Caim estava envolvido em duplo homicídio. Essas foram 2 informações relevantes que o autor sagrado quis comunicar, pausando a estrutura da genealogia. É mais ou menos o que também vai acontecer aqui em Gênesis, capítulo de número 5. Vamos ao texto agora? Assim diz a palavra: depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 902 anos e morreu. Consegue perceber então aqui o padrão se repetindo, irmãos? Vamos continuar. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã.
E depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. E depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos, gerando outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Está bem repetitivo, não é verdade? Mas já teremos uma interrupção. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. E depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos. E gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. É claro que isso é repetitivo, irmãos. É claro também, creio que vocês estão bem atentos, que ainda não tivemos uma interrupção aqui da estrutura, mas desde já um ensinamento é importante para nós no contexto aqui de Gênesis. Há uma linha norteadora, irmãos, há uma consciência por trás dessas palavras. A mensagem comunicada até então é que existe um processo repetitivo na vida de todos os seres humanos. É um ciclo. Viver, ou melhor, nascer, ter filhos, morrer. Todos os seres humanos estão dentro desse processo, desse ciclo. Mas quando foi que isso começou? Lá no Éden, por exemplo, Adão e Eva poderiam comer do fruto, irmãos, da árvore da vida, vocês lembram? Essa árvore da vida comunicava imortalidade. Em outras palavras, eles não iriam morrer. O ciclo era totalmente contrário ao que temos aqui. Pois no capítulo 5, irmãos, o que temos depois da queda é o homem vivendo no reinado da morte. Fulaninho viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e depois de tanto tempo, morreu. Todos, absolutamente todos, descendentes de Adão, passaram pela morte até agora. O que estava acontecendo é justamente, irmãos, a fidelidade de Deus à sua própria palavra. Capítulo 2, versículo 16, Deus adverte Adão e Eva antes mesmo da queda ocorrer. No dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. O texto original é tão enfático que deveria ser traduzido como morrendo morrereis. É certeza absoluta que vocês vão passar pela morte. Eu, o Senhor, que estou dizendo. É por isso que tudo isso aqui está acontecendo. Como o Novo Testamento coloca, irmãos, a morte entrou no mundo por meio de um só homem, o pecado original de Adão, e nenhum dos seus descendentes conseguiu escapar dessa morte. Nascer, ter filhos, morrer, eis o destino da humanidade. Só que o tempo na terra, apesar da morte, durava bastante, não é verdade? Não sei se você se surpreende com os números altíssimos que nós lemos. Como é que as pessoas viviam com idade tão avançada? Será que podemos crer no relato das Escrituras? Será que não é um exagero que esse texto está nos colocando? Creio que não, irmãos. Na verdade, os sumérios, que segundo alguns historiadores eram a civilização mais antiga da Terra, também faziam algumas listas genealógicas, especialmente dos seus reis. E nessas listas, um comentarista, especialista na área, diz o seguinte: os anos atribuídos aos reis antediluvianos da Mesopotâmia, dentre eles os sumérios, faziam os descendentes de Adão parecerem crianças, pois na lista suméria o reinado mais breve é de 18.600 anos, enquanto o mais longo chega a 43.200. Eu não estou dizendo que isso aqui é confiável, estou apenas apresentando um relato extra-bíblico de que não é estranho um número elevado de idade naquele período. Será então que os números aqui da Bíblia realmente são exatos, irmãos? É certo que os números aqui nesse texto funcionam de forma secundária, não é a preocupação principal do seu autor. Ainda assim, um relato da Escritura deve ser interpretado, queridos irmãos, como verossímil. Afinal de contas, é bem possível que o mundo antes do dilúvio fosse bem menos hostil à vida.
seja por conta do pecado, ou do impacto ainda incipiente do pecado, ou ainda, irmãos, pelo impacto positivo da natureza criada por Deus. De toda forma, a Escritura é confiável. Eles viviam longos anos, mas não se esqueça da mensagem, eles não conseguiam se livrar da morte. Voltando ao texto, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Opa, aqui temos uma interrupção da estrutura. Você está percebendo que o padrão foi rompido? Despertemos do sono então. Paremos de ler de forma automática. Algo fundamental está sendo colocado aqui para nós, irmãos. Alguém está quebrando a estrutura repetitiva do autor. E quem é essa pessoa? É um cidadão chamado de Enoque. Trata-se de um nome que também foi mencionado na genealogia de Caim. Eles têm o mesmo nome, mas são pessoas completamente distintas, tá certo? O detalhe do nosso Enoque aqui nessa porção, que se destaca, é que ele andou com Deus. Olha que mensagem poderosa. Enoque andou com Deus, e isso não somente em meros meses ou anos de sua vida, mas por 300 anos, numa sociedade corrupta, ele andou ao lado do Senhor. Mais do que isso, andou com Deus, tendo o Senhor consigo. Andar com Deus é uma expressão que aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento, irmãos. Mas é a essência da vida cristã, é a descrição exata do relacionamento íntimo e pessoal que devemos ter com o Senhor. Sobre isso escreve um comentarista, Alan Ross: andar com Deus é a alternativa contrária ao ciclo de viver e morrer da genealogia. Por isso, irmãos, precisamos ter muita atenção a essa mensagem. O autor quer que demos atenção nesse instante. Afinal de contas, andar com Deus era o que Adão fazia antes da queda. Gênesis capítulo 3, verso 8, nós temos a informação de que Deus caminhava pelo jardim, na brisa do dia. O que significa que provavelmente o Senhor e Adão tinham um ponto de encontro para conversarem. Deus então fazia as coisas e Adão observava como um filho com seu pai para imitá-lo. O modo, então, irmãos, de viver de Enoque é um retorno a esse ideal do Éden pré-queda. Por isso é fundamental. Enoque aqui é totalmente distinto do Enoque lá da linhagem de Caim. Em primeiro lugar, porque ele andou com Deus. E em segundo lugar, irmãos, porque ele não morreu. Ele foi liberto desse ciclo tenebroso que nós estamos inseridos. A palavra nos diz que ele viveu 365 anos. Enoque andou com Deus, o autor faz questão de repetir, foi por causa disso. Já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Deus o elevou aos céus, assim como faria como o profeta Elias mais à frente. Gosto muito da conclusão do reverendo Mauro Meister nesse texto. Ele diz o seguinte: certamente morrereis, a não ser que eu intervenha. É o que Deus faz, meus irmãos. O Senhor intervém e nós devemos louvar o nome dEle por isso. Ele é a única alternativa para fugirmos desse ciclo horrível da nossa existência. Não vivemos num paralelo, irmãos, materialista, num mundo onde só importa a nossa existência aqui na terra. Não. Existe algo para além do que nós vivemos aqui. Existe um mundo perfeito, um Éden ideal nos esperando na eternidade. Mas só podemos entrar lá se Deus intervir na nossa vida. Apesar do pecado e do justo juízo decorrente dele, Deus permanece gracioso. Observe como ele provê um meio, por sua própria capacidade, de livrar-nos desse ciclo.
Romanos número 5 nos mostra, irmãos, que toda a humanidade está em Adão. Então todos estão fadados a esse destino. A morte entrou por meio de um homem. E todos nós, irmãos, precisamos entender que estamos perdidos. Todos pecaram em Adão. E estão destituídos da glória de Deus. Morrendo, morreremos. Tenha certeza disso, o pecado nos leva à morte. Certamente morreremos, a não ser que Deus intervenha. Eis que na plenitude dos tempos o Senhor enviou o seu único Filho. A palavra se fez carne. Esse é o Jesus que andou perfeitamente aqui na terra com Deus durante todos os seus dias. Esse é o Jesus que na cruz foi sacrificado, irmãos, certamente ele morreu para que nós pudéssemos ser vivos para todo o sempre. Esse é o Jesus, irmãos, que venceu a própria morte, ressurgindo ao terceiro dia, sendo elevado aos céus em glória. Por isso, crendo nesse Jesus Cristo, nós podemos saber hoje que temos uma passagem comprada com o seu sangue para os céus, fugindo desse ciclo tenebroso da vida. Crer em Cristo é entender, irmãos, que a morte não tem a palavra final. Certamente morreremos, mas em Cristo certamente viveremos. É provável que não sejamos elevados ao céu aqui como Enoque, mas para nós nos basta as palavras do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reinado do seu Filho amado. Em Cristo estamos livres dessa maldição terrível do pecado, andando com o Senhor. Entendendo dessa forma, gente, agora como crentes nós precisamos nos recordar que andar com Deus é a essência da vida cristã. Andar com Deus foi o que o Senhor ordenou em Levítico capítulo 26 para Israel. É a mesma raiz da palavra que Deus deu para Abraão: sai da tua casa, anda, espalha a minha glória entre as nações. É o que Cristo falou para os 12, ide, andem, levem o Senhor consigo, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. É justamente o que Paulo disse aos Colossenses, no comportamento prático da vida, em todas as esferas da existência: andem com Deus. É o que o evangelista João registrou lá no Apocalipse: nós andaremos com Deus vestidos de branco na eternidade. Andar com Deus é a essência da vida cristã, de Gênesis até Apocalipse. Por isso fica a pergunta que merece uma reflexão prática de nós: nós temos andado com o Senhor, gente? O Senhor é nossa companhia constante. Como é que nós andamos com Deus? Se eu não sei se eu estou andando com o Senhor, como eu posso então, a partir de então, me envolver com isso de forma ativa, Lucas? Um sábio disse o seguinte: nós andamos com Deus quando Ele está em todos os nossos pensamentos. Não porque nós pensamos nele conscientemente em todo o tempo, mas porque Deus é naturalmente sugerido em tudo o que nós pensamos, em cada área da nossa vida, em todo o ambiente que frequentamos, em toda situação na qual nós nos deparamos. Tudo pertence a Deus. E a nossa mente precisa pensar nele, andar com ele em cada lugar que nós vamos. Por isso, das coisas mais ínfimas e corriqueiras do dia a dia, para as coisas mais complexas, nós precisamos levar o Senhor conosco. Você está pensando em esportes, meu irmão? Esportes? Sim. O que é que Deus pensa acerca disso? Você está pensando em passar na farmácia depois do culto para comprar uma fralda para sua filha?
O que é que Deus pensa acerca disso? Você está para tomar uma decisão importantíssima para a sua família. O que é que Deus pensa acerca disso? Você está para assinar um contrato fundamental para a sua empresa. O que é que Deus pensa acerca disso? Leve o Senhor para tudo que você fizer, meu irmão, porque tudo pertence a Ele. Andar com Ele é levá-lo para todos os lugares. É o que os puritanos chamavam de coram Deo, a vida diante da face de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Assim como Adão, antes da queda, nós observamos o nosso Pai, o que Ele escreveu, o que Ele está fazendo aqui. Aprendemos e reproduzimos para a sua glória. Mas entenda, irmão, nós só podemos andar com Deus porque primeiro Ele nos deu a mão. Não fomos nós que caminhando chegamos ao trono da graça. Foi Ele que descendo dos céus veio até nós. Nós podemos andar com Deus porque esse é o Deus que andou para fora do jardim do Éden para buscar Adão. Nós andamos com Deus, irmãos, porque Cristo andou na via dolorosa em Jerusalém para ser sacrificado no Monte Caveira naquela cruz. Nós andamos com Deus, irmãos, porque Deus é maior do que o jardim, porque a graça é maior do que o pecado. Louvado seja o seu nome. Nós só podemos crer nele porque ele veio até nós. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o escolhemos porque Ele nos escolheu com antecedência. Apesar do pecado, Deus permanece gracioso. Por fim, versos 25 ao 32. Apesar do pecado, Deus permanece gracioso em oferecer esperança de alívio. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque, e depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Quantos anos viveu Matusalém? Viveu ao todo 969 anos e morreu. O homem descrito como Matusalém é de conhecimento comum. Ele era o homem que teve mais longevidade em sua idade, em todos os tempos. E ele é importante no nosso texto, irmãos, porque ele conecta dois personagens importantes. Ao mesmo tempo que Matusalém era filho de Enoque, ele também era pai de Lameque. Curiosamente, os dois únicos nomes repetidos de acordo com a linhagem de Caim no capítulo 4. Como adiantei para vocês, são pessoas completamente diferentes, e aqui até de forma intencional, quebrando as estruturas das duas genealogias, o autor coloca de um lado e de outro, contrastando a impiedade de uns com a piedade de outros, a perversidade da linhagem de Caim com a piedade da linhagem de Sete. Sobre Enoque, nós já temos as informações, andou com Deus e foi arrebatado. Já sobre Lameque, aquele que é o filho de Matusalém, nós temos informações a partir do versículo 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento das mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Temos uma nova quebra de estrutura aqui. Mais uma vez, uma mensagem a ser proclamada, agora através de Lameque. Aqui precisamos voltar para o capítulo número 3, para entender o conteúdo das suas palavras. Que alívio é esse que ele precisa? Que sofrimento é esse que suas mãos estão passando, de acordo com a terra? Você lembra das penalidades em sentença que o Senhor deu a Adão por causa do pecado? Ele disse: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó
voltará. Entenda, por causa do pecado de Adão, então, a terra foi amaldiçoada. Mas não pense aqui apenas num senso geológico do termo terra. Pense no que está por trás de tudo isso, na dependência da terra. O homem dependia da terra para o trabalho. Lembre que Adão tinha que cultivar o jardim. Da mesma forma, o homem dependia da terra para a alimentação. Ele poderia comer de todos os frutos, de todas as árvores, à exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, a maldição de Deus, que atinge a terra, naturalmente traz consequências duras para a alimentação e para o trabalho do ser humano. Isso de tal forma que o sofrimento se elevou, especialmente através dessas duas atividades. Eis então o sonho de Lameque: dias melhores para ele e para todos os seus conterrâneos. Será que isso iria acontecer? Será que dias melhores viriam? Será que Lameque estava olhando para o lugar certo quando queria mostrar a sua expectativa, a sua esperança? O texto diz que ele gerou um filho. E assim como Adão fez com Sete, novamente, olha, ele nomeia o seu garoto. E novamente o nome é importante em seu significado. Somos apresentados aqui a Noé, que significa descanso, alívio, exatamente. A esperança de Lameque, então, está no seu filho, como se fosse um menino prodígio, capaz de reverter aquela maldição que Deus impôs sobre a terra. Ele até profetiza sobre a vida de Noé. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Com o progresso dessa revelação bíblica, irmãos, aqui mesmo no livro de Gênesis, nós já sabemos que essa profecia foi cumprida, mas não da forma que Lameque estava esperando. Como vocês já sabem desde a semana passada, o dilúvio veio, dissipou todas as pessoas da terra, à exceção da família de Noé e de animais selecionados. Depois então do dilúvio, Noé desceria da arca com sua família, iria repovoar a terra que o Senhor reconstruiu. Ele iria, irmãos, novamente trabalhar com a terra, plantando uma vinha. Mas somente a sua família tinha sobrado. Noé não era capaz de reverter aquilo que Deus havia falado. As expectativas nesse sentido foram em vão. Sobre Noé, nós sabemos que depois que ele nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé, por outro lado, tinha gerado 3 filhos, os 3 cabeças da repovoação da terra. Nós vamos estudar isso em breve na igreja. Os seus nomes: Sem, Cã e Jafé. Por ora, nós encerramos por aqui. Mas quais são as aplicações que esse texto rapidamente nos fornece, irmãos? Diante da profecia, diante da maldição, diante da ação de Deus que estava por vir no dilúvio, eu creio que uma coisa deve permear o nosso coração de forma inconfundível: Deus é especialista em transformar maldição em bênção. As consequências do pecado de Adão, nós já sabemos, irmãos, não pararam em Noé. Deus julgou todo o mundo, mas o mundo permaneceu perverso. Até por nossa própria experiência nós podemos testemunhar isso. O trabalho continua pesado às vezes, não é verdade? Os relacionamentos vivem se quebrando. A terra ainda geme esperando o dia final. Para piorar, a pior maldição de todas ainda continua de pé: a condenação. Todos os seres humanos, sem exceção alguma, merecem a condenação, porque são sim parecidos com aqueles da linhagem de Caim. Somos perversos no nosso coração, irmãos.
talvez nem sempre de forma externa, assassinando como fez Lameque e Caim, mas odiando ao nosso irmão no nosso coração, cometendo assassinato interior com frequência. Talvez não sejamos envolvidos em construção de um nome, de reputação exteriormente, na fundação de uma cidade, mas certamente dentro do coração mantemos o orgulho e a soberba lá em cima. Somos perversos. Merecemos sim a condenação por conta dos nossos pecados. Contudo, irmãos, assim como aquelas pessoas, tanto da linhagem de Caim, quanto da linhagem de Sete, que também iriam decepcionar, nós sabemos disso no começo do capítulo 6, nós precisamos de um alívio, nós esperamos por um descanso. A terra, o homem, a mulher carecem de um Salvador. E não somente eles, irmãos, o trabalho também, a alimentação também, todas as áreas da existência humana precisam de um Redentor, os relacionamentos precisam de Cristo, a cultura precisa de um Redentor, o meio público, o meio ambiente precisam também do Senhor, a academia, a família, todas as esferas, irmãos, precisam do Senhor para funcionarem adequadamente, porque tudo é dele. Por isso, meus amados irmãos, nós ansiamos pelo alívio, olhamos para o nosso trabalho e às vezes a segunda-feira é muito difícil, olhamos para os problemas conjugais e por vezes queremos desistir, nós olhamos, queridos irmãos, para o meio cultural, as produções artísticas e nos desesperamos, esperamos que o Senhor transforme tudo o que está ao nosso redor. Só que não podemos cometer um erro aqui. Não podemos colocar as esperanças nos Noés da nossa vida, em pessoas, em trabalhos, em objetos, em ideias. Não, ninguém pode resolver definitivamente a questão, somente Deus pode restaurar a tudo, e Ele o fez. Louvado seja o seu nome. Através da sua obra, meus queridos irmãos, em Jesus Cristo nós teremos um novo céu e uma nova terra. Por causa da agonia do nosso Salvador, nós não estaremos mais experimentando sofrimento para sempre. Fomos libertos disso, porque na eternidade, a cultura, o trabalho, os relacionamentos, tudo, a alimentação, tudo será restaurado pelo Senhor Jesus. Tudo nós faremos para Deus de todo o coração, sem pecado, sem sofrimento, sem choro. Noé trouxe sim uma espécie de alívio naquele tempo. As pessoas ou circunstâncias que nós adotamos em expectativas até podem nos aliviar em certa medida, mas resolver a questão, somente o Senhor. Noé aliviou, mas para isso Deus teve que ceifar quase todos os seres humanos. Já Cristo trouxe o descanso eterno, só que dessa vez não foram os seres humanos ceifados, mas foi seu próprio Filho na cruz do Calvário. Você é um desses que crê nele. Entenda que o seu Salvador, irmãos, é o responsável pela restauração de tudo. E se você não crê nele, entenda que Ele é a sua única esperança para que tudo ao seu redor não termine em destruição. Entenda que em Cristo você pode ver a face de um Deus que transforma maldição em bênçãos. Não olhe para filhos, para pais, para cônjuges políticos ou qualquer outra classe. Ninguém vai resolver seu problema. Somente o Senhor Jesus. Afinal de contas, irmãos, nem tudo é o que parece. Aquele meu amigo sabe muito bem disso. Homens são homens, mulheres são mulheres. E assim também são as genealogias. Apesar de esteticamente desafiadoras, na verdade são fáceis de ler e de identificar a mensagem, o significado importante.
A minha oração, irmãos, é que nós possamos ler com mais afinco e dedicação essas porções das Escrituras. E mais do que isso, que possamos enxergar o Evangelho de Jesus Cristo aqui revelado. Porque se Deus revelou essas pequenas porções, até enfadonhas em alguns momentos, é porque Ele tem algo precioso para nos comunicar. E nós não podemos perder essa riqueza. Preguei sobre uma genealogia. E quero encerrar com uma última genealogia encontrada em Lucas capítulo 3. Lerei rapidamente apenas a porção que diz que Jesus era filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Canaã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Essa parte confirma, irmãos, que Gênesis capítulo 3, o descendente prometido, ele veio. Dessa descendência, Cristo é a promessa de Deus. Se cremos nele, nós temos uma notícia maravilhosa nesse dia. E essa notícia, meus irmãos, é que o nosso nome está escrito em uma lista fundamental. A lista, irmãos, do livro da vida. A lista da genealogia espiritual dos filhos de Deus, por conta da graça do Senhor, apesar do nosso pecado em Cristo, o nosso nome está na lista de convidados da festa eterna dos céus. Como filhos de Deus que seremos, desfrutando das suas bênçãos, vivendo sem o aperreio da morte, e encontrando alívio eterno ao lado do Senhor.